Olá, boa tarde. Então, nós vamos começar a nossa aula de suicídio. Como diz o título, o suicídio é uma emergência médica e um problema de saúde pública. Acredito que não exista nenhuma dúvida a respeito do fato dele ser uma emergência médica, mas também vamos entender por que ele é um problema de saúde pública. Primeiramente, né, por que é importante qualquer médico, não apenas os psiquiatras, saberem o que é um suicídio? O que é importante a gente saber sobre o suicídio? Então, como vocês veem aí, tá? Nós temos dados nos Estados Unidos que indicam que as mortes por suicídios relatadas, importante isso, porque existe uma grande subnotificação, e o Brasil não é diferente, aliás, na maioria dos países do mundo isso não é diferente, né? Elas são 40% mais altas que as de homicídios, né? Por outro lado, o público presta muito mais atenção às questões ligadas aos homicídios do que para os suicídios. O suicídio ele chega a ser responsável por aproximadamente 10 a 15 mortes a cada 100 mil pessoas por ano. E para cada suicídio, para cada pessoa que morre por suicídio, eu tenho 20 a 40 tentativas de suicídios que foram mal sucedidas, obviamente, não chegaram ao óbito, né? E esses índices de suicídio, eles são assustadores, porque eles variam de país para país, né? Desde 1 para cada 100 mil habitantes até mesmo 51 pessoas, quase 52 pessoas por 100 mil habitantes. Nesse ano de 2020, que ainda não acabou, nós temos aproximadamente 1,5 milhões de pessoas que morreram por suicídio, né? E um número de 10 a 40 vezes maior do que esse tentaram suicídio. Nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio, e a cada 3 segundos, eu tenho uma tentativa de suicídio. E o que preocupa muito a gente atualmente é que a idade média dessas pessoas ela está ficando cada vez mais baixa. Tá? É muito importante a gente entender que o maior fator de risco associado, 90% dos pacientes que cometem suicídio, eles têm uma doença psiquiátrica, eles têm um transtorno psiquiátrico. Claro que existem variações culturais, sociais nessa questão, mas é fundamental que vocês entendam que o ato do suicídio ele é praticamente ligado a um transtorno mental. Aqui a gente tem, né, a relação do suicídio com as doenças mentais. Eu gostaria que vocês observassem que 35,8%, quase 36% das pessoas, né, que cometem suicídio, elas têm um transtorno do humor, principalmente a depressão, mas o transtorno bipolar vem logo a seguir. E reparem que, após os transtornos de humor, a principal causa de suicídio é o transtorno por uso de substâncias psicoativas. Tá? Então, pessoas alcoolizadas, pessoas intoxicadas por drogas, são o segundo maior grupo de pessoas que vão cometer o suicídio. Em seguida, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade, a gente vai falar um pouquinho disso, e outros transtornos, né, com menores índices, né, levando aquele número que a gente sabe de 90% ou mais de pessoas
que cometem suicídio ou que tentam suicídio terem um transtorno mental. Afinal de contas, o que é um comportamento suicida? É muito importante a gente entender que suicídio não é um diagnóstico, suicídio é um comportamento. Então, aqui na aula por áudio e vídeo, tem aqui as perguntas que no nosso resumão ali, que está no PDF, como que eu vou avaliar o potencial suicida? Como que eu vou reconhecer os indivíduos suscetíveis antecipadamente, antes que eles tentem o suicídio? E uma pergunta muito importante, né? Quando eu libero o paciente pós-tentativa de suicídio? Quando eu libero da emergência, quando eu libero de uma internação, quando eu libero de uma vigilância da família, quando eu, na verdade, considero que esse paciente está fora do risco de suicídio, né? Eu não tenho testes ou critérios, tá, que sejam absolutos para estabelecer quem vai ou não vai cometer suicídio. Tá? Então, a gente vai precisar ter uma observação muito grande, uma atenção muito grande na queixa do paciente, né? Nós vamos ver durante a aula que o paciente normalmente ele não fala, porque o primeiro contato que ele tem é exatamente com a atenção primária, é com um clínico, né? E não com um especialista, com um psiquiatra, e a gente sabe que existe um despreparo muito grande, né, fora da especialidade de psiquiatria, em abordar perguntas, em fazer perguntas a respeito dessa possibilidade. Nós vamos ver em que pacientes essas perguntas são essenciais, né, mais adiante, mas deveria fazer parte de toda a anamnese que a gente perguntasse algo a respeito de como o paciente se sente em relação à doença que nós estamos avaliando, mesmo que ela, naquele momento, não se mostre como uma doença psiquiátrica, mas, por exemplo, pacientes que têm doenças crônicas, incapacitantes, doenças terminais, né, como câncer, né, são pacientes que podem estar pensando, em função do sofrimento que têm, em cometer suicídio. Tá? A questão do ato em si, obviamente que ela é uma urgência médica, porque ela é um risco de vida, ela é um risco de vida imediato para esse paciente. Tá? O ato, ele é singular e particular. Cada pessoa vai ter a sua maneira, a influência da sua formação, das vivências emocionais, das experiências psicológicas que essa pessoa passou na vida e do quadro psiquiátrico que ela apresenta, ou da doença incapacitante crônica, da deformação que ela pode vir a ter por causa de um acidente, etc. Isso vai tornar cada ato bastante singular e particular. Quais são os problemas que a gente tem para detectar e prevenir o suicídio? Tem vários fatores que atrapalham isso. Mas, o primeiro de todos está ali, o estigma e o sigilo. Tá? O estigma, porque tanto as pessoas que sofrem de doenças mentais, né, elas têm medo, vergonha, né, de admitirem o seu problema, o seu transtorno mental, a sua doença psiquiátrica, se é que elas sabem que tem, né, por causa do preconceito que existe ainda até hoje contra as doenças mentais, contra os pacientes portadores de transtornos mentais. Né? A questão do sigilo dificulta a questão da prevenção, porque o médico que não está preparado para isso, ele fica na dúvida se ele vai romper o sigilo médico do paciente, caso ele saiba de alguma coisa. Então, eu já digo a vocês, de antemão, que
claro que todos vocês sabem que o sigilo médico-paciente é um direito do paciente, um dever do médico, mas vocês também sabem que na hora do risco de vida, né, na verdade, é dever do médico proteger a vida desse paciente. Então, consequentemente, né, ao ter uma informação a respeito de uma ideia, né, de suicídio, de uma ideação suicida, o sigilo ele deve ser quebrado pela proteção da vida, né? A outra questão é a falta de conhecimento da maioria dos colegas de outras especialidades de como abordar essa situação ou se eles devem abordar essa situação. Também vamos falar nisso mais adiante, também isso está lá no nosso resumão, no PDF. Tá? A atenção que se tem sobre o suicídio, né? Prestar atenção em sinais, em queixas que o paciente faz, não apenas queixas de tristeza, depressão, de desânimo ou de perda de emprego, questões sociais, mas, como eu falei, pacientes crônicos, pacientes com doenças terminais, né? Idosos, eles têm às vezes queixas assim, eu sou improdutivo, eu sou um peso para minha família, a doença que eu tenho me impede de sustentar minha família, a doença que eu tenho me obriga a depender dos meus familiares. Então, existem muitos fatores e nós não prestamos atenção quando temos pacientes, principalmente pacientes com doenças crônicas incapacitantes ou com pacientes que sofreram acidentes e apresentam deformidades físicas, né, ou incapacitação física e que perdem seu status socioeconômico por causa disso. Nós não prestamos muita atenção, né, por uma questão de desconhecimento e preconceito, tá? E porque a gente tem a ilusão de que o suicídio não é um evento frequente. Quando vocês viram os slides anteriores, né, vocês viram que no mundo, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio e a cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio. Então, nós não podemos acreditar que o suicídio não é um evento frequente. Isso é um mito, né? Quem são os pacientes que vão precisar da avaliação? Obviamente que aqueles pacientes que já fizeram uma tentativa prévia de suicídio, né, são pacientes que têm que ser arguidos na anamnese a respeito de como aconteceu, o que foi na época da tentativa e se essa ideação, esse pensamento, se ele volta, se ele permanece, se ele ainda existe, né? O que a pessoa pensa a respeito disso. Tá? Pessoas envolvidas em outros comportamentos autolesivos, né? Hoje em dia a gente tem a questão da automutilação já muito divulgada pelas mídias, pelas redes sociais, né? Nós tivemos a questão da baleia azul e a série 30 Reasons Why, né? Então, todo mundo já ouviu falar nessa questão dos comportamentos autolesivos. Pessoas que têm a coragem de fazer autolesões são pessoas com maior risco de fazerem a tentativa de suicídio também. Obviamente que pessoas que expressam pensamentos suicidas e ou de desesperança, tipo, a minha vida nunca vai melhorar, nada vai dar certo, não adianta eu insistir. Uma pessoa que diz isso para você dentro de uma consulta, ela deve ser avaliada, né, a respeito do risco que ela está correndo de fazer uma tentativa de suicídio. Tá? Então, como está escrito aí no slide, os pacientes com diagnóstico de doenças físicas graves, ameaça à vida, pessoa desfigurada, pessoas que têm síndromes dolorosas, síndromes incapacitantes, principalmente se isso estiver acompanhado de sintomas psiquiátricos. E, como eu já falei,
mas a gente vai repetir, bater muito nisso. Qualquer paciente com doença psiquiátrica, ele deve ser avaliado quanto à tendência suicida periodicamente. Então, os meus pacientes, periodicamente, eu avalio, né, a possibilidade deles estarem com uma ideação suicida, principalmente se, obviamente, recidivarem, né, ou reagudizarem quadros de ansiedade, quadros depressivos, crises psicóticas, surtos psicóticos. Então, é necessário que um paciente psiquiátrico, periodicamente, seja avaliado em relação à ideação suicida. Isso independe dele estar estabilizado ou não. Tá? Então, eu tenho momentos específicos para realizar essa avaliação. Quando eu tenho, por exemplo, uma situação aguda de crise, né? Então, nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão com medo de se contaminar com o Covid-19. Eu tenho um momento onde várias pessoas estão perdendo seus empregos e, consequentemente, tendo sua situação socioeconômica modificada. Eu tenho um momento que está sendo muito perigoso, não só para os pacientes psiquiátricos diagnosticados, mas pelo surgimento de quadros psiquiátricos em função do momento atual que nós estamos vivendo. Então, nesse momento, né, particularmente no meu consultório, né, todos os pacientes são averiguados, questionados. A gente vai falar como que a gente faz isso, não é assim, chegar assim, você está pensando em se matar, não é essa a maneira correta de fazer a investigação, mas prestar atenção nos gestos, etc., né, no comportamento do paciente, na situação que o paciente está passando, é fundamental. Tá? Numa avaliação psiquiátrica inicial, de pacientes ambulatoriais ou mesmo de pacientes internados, é óbvio, né? Faz parte da anamnese psiquiátrica, da primeira consulta, na primeira abordagem ao paciente, a investigação, né, da ideação suicida. Isso para qualquer paciente que você esteja vendo pela primeira vez. A questão, como eu já falei, mudança na forma de acompanhamento do paciente ou no ambiente de tratamento. Se eu tenho uma mudança súbita na apresentação clínica, então eu venho com o paciente estabilizado, né, de um quadro depressivo, de um quadro de toque, entendeu? E esse paciente, de repente, ele reagudiza. Então, essa mudança súbita na apresentação clínica, ela me obriga a voltar a investigar a possibilidade de uma ideação suicida. Se eu não tenho resultados com o meu tratamento, tá? Obviamente que eu vou continuar prestando muita atenção na possibilidade do surgimento ou da manutenção da ideação suicida. Se existe uma perda real, e vocês imaginem o que está acontecendo hoje em dia, né? Quantas pessoas perderam parentes, amigos, colegas, principalmente nós da área médica, né? Da área de saúde de uma maneira geral, né? Muitos colegas abrindo quadros depressivos pela perda de pacientes, né? E pessoas que, por exemplo, não conseguiram viver efetivamente o luto da perda dos seus familiares, porque todos vocês sabem que as pessoas que morreram por causa do Covid-19, essas pessoas, as famílias não tiveram o ritual do luto, né? O velório, o caixão aberto, né? O féretro funerário. Então, tudo isso faz parte de um ritual de luto que, não sendo cumprido, né, causa um desconforto muito grande, né, à família dessa pessoa que morreu. Mas essa perda pode ser imaginada. Se eu estiver diante de um paciente esquizofrênico que esteja agudizando
com um surto psicótico, tá? Ele pode ter um pensamento delirante, uma ideia delirante de ruína, de que tudo vai se acabar, de que ele vai perder a casa dele, de que os filhos todos vão abandoná-lo, ou seja, vários tipos de pensamentos psicóticos, de ideações delirantes, né? Podem levar uma pessoa a fazer uma tentativa de suicídio. Esse paciente foi humilhado, né, ou foi envergonhado, principalmente em público, né, também isso, dependendo da estrutura psicológica ou do quadro psiquiátrico que esse paciente tem, aumenta o risco da ideação suicida. E, por último aqui, desse slide, se houve uma exposição a um estressor psicossocial significativo. Novamente, vou colocar o momento atual, né? Várias pessoas, empresários, pessoas que tiveram que fechar seus negócios, pessoas que estão passando por dificuldades econômicas em função não só de uma recessão econômica que já vinha acontecendo, mas de uma tragédia econômica mundial, né, que piorou mais ainda a partir da pandemia. Então, eu tive muita gente exposta a estressores psicossociais, como perda, né, significativa do seu status socioeconômico, né, e me lembro de uma paciente dentro do consultório com um sofrimento intenso pelo número de funcionários que ela precisou demitir. E ela se sentia extremamente culpada, uma paciente com um quadro depressivo que reagudizou, e ela se sentia extremamente culpada porque ela sabia que, ao demitir, né, os funcionários, ela estava deixando aquelas famílias à própria sorte e sem o sustento, né? As outras dificuldades que nós temos na avaliação é porque o paciente tende a negar a ideação suicida, né? Às vezes o paciente vai falar num desejo de desaparecer, de morar em outra cidade, de mudar a vida, de ir para um lugar onde ninguém conhece ele. Então, esse tipo de colocação, ele deve deixar a gente em estado de alerta, né? Porque pode ser o sinalzinho da ideação suicida, né? Querer sair do seu ambiente e ir para algum lugar onde ninguém me conheça, né? Isso é bastante significativo em relação a uma possibilidade de estar ligada a uma ideia de morte, né? A questão da ambivalência para o suicídio, né? O paciente ele sofre muito com a ideação suicida, até que ele decida efetivamente, né, que ele vai se matar, ele entra num conflito, numa angústia muito grande, né, porque ele pensa nos seus familiares, ele pensa nos seus amigos, ele pensa no que as pessoas vão pensar, mas ao mesmo tempo o sofrimento é muito intenso, né? Então ele tem essa ambivalência, né, se ele deve ou não cometer o ato que vai acabar com a vida dele, né? Que a gente chama de falsas providências, né? Uma pessoa que chega e diz assim, não, porque eu apareceu esse problema, apareceu essa doença na minha vida, eu resolvi organizar minhas finanças, eu acabei com todas as minhas dívidas, eu vendi meu carro, sabe-se lá, né? Nós estamos aí no meio da pandemia, então eu já fiz um testamento, né? Muitas vezes essas são pistas, né, que a gente deve aprofundar, porque o paciente pode, na verdade, está dizendo que tomou providências porque é uma pessoa sensata, mas ele pode estar tomando essas providências
para não trazer maiores problemas para a família e para os amigos depois que ele, dentro da ideia dele, morrer por suicídio, né? Raiva e ressentimento é uma coisa que a gente vai também observar durante a anamnese. Então, um paciente que tem muita raiva do que está acontecendo na vida dele, ou muita raiva porque não perdoa uma traição, se divorciou, né? Ou porque perdeu alguém muito querido, ressentimento contra uma injustiça, na hora que ele expressa esse tipo de sentimento, novamente, um paciente que a gente tem que estar muito atento. Muitos pacientes têm dificuldade em falar sobre as suas emoções, é muito comum. Os pacientes, muitas vezes, eu digo que durante a consulta, eu viro para o paciente, mostro para ele a dificuldade que ele tem de dizer o que ele sente, porque ele parece um relator, um jornalista, né, que está lendo uma notícia sobre o que está acontecendo com a vida dele, e ele não diz que ele está com raiva, que ele está triste, que ele está sentindo ódio, que ele está com vontade de quebrar tudo, ou seja, ele não expressa suas emoções. Ele conta uma história e você vai perceber que não existe um investimento afetivo na fala desse paciente. Pacientes que não são cooperativos, pacientes que, durante uma consulta, resistem a responder a sua pergunta ou respondem suas perguntas de forma evasiva ou de forma monossilábica, também são pacientes que preocupam. O comportamento difícil, né? Então, isso vai acontecer muito com pacientes que estejam num estado misto da bipolaridade ou pacientes que estejam em surtos psicóticos. Eles têm comportamentos muito complicados, tá? E isso traz uma dificuldade na avaliação, tá? E pacientes em surto psicótico ou que pode ser por causa da esquizofrenia ou que pode ser por causa da depressão. Eu tenho quadros graves de depressão que chegam à depressão psicótica, né? Eles têm um senso de realidade distorcido e, muitas vezes, esse senso da realidade distorcido é o que vai empurrá-los para uma tentativa de suicídio. Então, a nossa grande preocupação é o despreparo da maioria dos profissionais de saúde, né? Não apenas os psiquiatras, até porque nós somos talvez uma das especialidades com menor número de especialistas, né? Mas também porque a maioria dos pacientes que vai tentar o suicídio, o primeiro contato, né, que eles têm é com a atenção primária, é com o médico do posto, é com o médico do posto de saúde da família, né, ou é com o seu clínico geral, né, onde as colocações são feitas de uma maneira subjetiva, e se o médico não tiver, o profissional de saúde, né, que pode ser um enfermeiro, pode ser um agente de saúde, um técnico de enfermagem, não está preparado para prestar atenção, né, no comportamento desse paciente, ele não vai poder ajudar, né? Então, eu tenho fatores de risco para o suicídio, fatores que a gente vai chamar de fixo e fatores que são modificáveis potencialmente, né? Então, eu tenho aqui na questão do sexo, gênero, né? Eu tenho muito mais mortes por suicídio entre homens. Por outro lado, eu tenho muito mais tentativas de suicídio entre as mulheres. Isso tem uma relação com a questão cultural, né? Pessoas que têm um comportamento masculino, no sentido de serem os provedores, ou aquelas pessoas que devem mostrar que são a fortaleza, que são o esteio, que são a segurança, né? Elas, quando tentam suicídio, elas tentam de uma forma
e dificilmente vão escapar da morte. Enquanto que as mulheres, elas, por expressarem, né, pessoas do sexo feminino, as pessoas com comportamento feminino, que têm uma maior facilidade em expressar suas emoções, ao mesmo tempo tem, por causa dessas emoções mais demonstradas, vamos colocar assim, né? Elas partem para a tentativa de suicídio com mais facilidade. Eu tenho a questão da idade, então, como eu já falei, existe uma grande preocupação atualmente com um grupo dos 15 aos 25 anos de idade e está crescendo muito o suicídio nessa faixa de idade, né? Motivos, né? Desesperança, projeções de futuro, né? Dúvidas a respeito da carreira profissional, da inserção no mercado de trabalho, né? Uma série de questões sociais envolvendo aí jovens, uso de drogas, né? Também aumentando muito. Então, eu tenho um crescimento muito grande, né? Ultimamente, nessa faixa de idade, né? Adolescência e início da idade adulta, e acima dos 65 anos de idade, uma preocupação principalmente com aquelas pessoas que já são consideradas idosas pela Organização Mundial de Saúde. Acima de 65 anos você já está dentro você é um idoso jovem, né? Mas você já pode, por exemplo, ter uma diabetes complicada e, por exemplo, já levou você à perda da visão. E essa perda da visão, obviamente, trouxe um comprometimento em relação às suas atividades diárias, até mesmo ao seu trabalho. Então, a aposentadoria e o valor da aposentadoria, que não dá para manter o padrão de vida, né? Uma série de situações que também ocorrem com os idosos. A gente vê muito isso acontecer principalmente em países mais desenvolvidos, na Europa, aonde os idosos se sentem um peso, né? Muito recentemente que eu digo, assim, há 2, 3 anos atrás, né, houveram muitas publicações a respeito, e ainda está acontecendo, a gente sabe disso, muitas publicações a respeito do suicídio de idosos no Chile, que, em função de uma reforma econômica acontecida há anos atrás, os idosos não têm uma aposentadoria, voltam a ter que depender da família, dos filhos, e se sentem, então, um estorvo, não têm dinheiro para comprar seus próprios remédios e por aí vai, e preferem, então, morrer, né? Ou seja, preferem o suicídio e a morte a se tornarem um peso para a família. Questão de grupo étnicos, então, a gente entra na questão da humilhação, do racismo, né? A questão da discriminação, né? E aí a gente entra naquela parte também da questão social, e a gente sabe muito bem que, apesar, por exemplo, do Brasil ser um país de maioria de população negra, também é entre a população negra que nós temos as pessoas que têm um menor poder aquisitivo ou uma posição social mais complicada, mais baixa, tá? A questão da orientação sexual muitas vezes vai levar a grandes conflitos, né? A não aceitação da família, problemas, a própria pessoa pode ter conflitos em relação à sua orientação sexual. Tentativas prévias sempre. Então, assim, qualquer paciente que tem uma história de que em algum momento da vida fez uma tentativa de suicídio, esse paciente é um paciente de alto risco, né? E como eu já falei bastante sobre a transição socioeconômica, não vou me repetir. Existem fatores que são potencialmente modificáveis. Então, acesso a meios. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho recursos para me matar?
Então, eu tenho uma arma em casa, eu tenho muitos comprimidos, eu tenho muitos medicamentos, eu tenho veneno. Então, eu posso modificar isso, né? Se eu tenho um paciente que existe uma ideação suicida, mas não houve nenhuma tentativa e eu vou abordar sempre a família e conversar com os familiares, eu posso eliminar o acesso aos meios, né? Outro fator modificável é, dentro dos transtornos mentais, eu estabilizando o paciente, a ideação suicida desaparece, né? Então, se eu trato corretamente no paciente e consigo tirar ele, né, das crises, dos surtos, da, da, da depressão grave, do surto maníaco, entendeu? E estabilizo o paciente, ele simplesmente, a ideação suicida, ela vai desaparecer junto, né? Doenças físicas, na hora que eu tenho um bom resultado, o tratamento dá certo, eu melhoro, eu tenho um bom médico que me incentiva, eu faço psicoterapia, eu aceito a minha condição, mesma coisa, né? Isolamento social, pessoas que vivem sozinhas, quando a gente observa, e aí a gente consegue, através da parte da assistência social, fazer com que essa pessoa tenha maior convívio, né? Com seus pares, etc. Isso é um fator que eu posso ajudar a modificar. Diminuição de nível de ansiedade, né? Fazer com que o paciente deixe de ser uma pessoa com desesperança ou insatisfeita com a vida que tem, né? A situação conjugal, o paciente pode ter passado por um divórcio, mas aí, de repente, reagudiza um quadro depressivo por causa dessa separação, mas bem trabalhado, bem tratado, a gente mantém uma estabilidade, de repente essa pessoa reconstitui a sua vida afetiva, ok, situação empregatícia, aquela questão que eu já falei, das questões sociais, né? Esses são fatores de alto risco para as tentativas de suicídio. Pacientes que já tiveram múltiplas tentativas, pacientes que fizeram planos, né, para o suicídio, tá? O baixo acesso ao socorro, o que a gente chama de alta intenção é a determinação da pessoa fazer, então essa pessoa sequer vai buscar ajuda. O método letal, que é o que é principalmente escolhido pelos homens, né? Como eu já falei, a questão morrem muito mais homens, muito mais pessoas do sexo masculino, né? Por suicídio do que mulheres, porque dentro de uma questão cultural, né, a vergonha que o homem sente por ter tentado suicídio e não ter conseguido, ela é infinitamente maior do que a da pessoa do sexo feminino, da mulher, né? Se eu tenho meios disponíveis, então, de repente, eu trabalho numa área que me permite ter armas em casa, armas de fogo, né? Ou eu trabalho num ambiente onde eu tenho acesso a substâncias químicas que podem me intoxicar até a morte, tenho acesso a venenos, né? Então, se eu tenho meios disponíveis, isso é um fator de alto risco. O pensamento rígido, o que é um pensamento rígido? É exatamente aquela pessoa que está num quadro tão grave, seja de uma depressão, seja de um quadro, um surto psicótico, que você não consegue acessar uma argumentação para que essa pessoa pondere a respeito do que ela está pensando. Pobreza de controle afetivo, desemprego, relações conflituosas, isolamento social, violência doméstica, abuso físico, abuso sexual. Então, tudo isso vai ter um peso muito grande e vai ser um fator de alto risco para a tentativa de suicídio. Eu tenho um modelo neurobiológico do suicídio, né? O famoso modelo do estresse de estresse, não sei se já ouviram falar nisso, né? Então, isso dentro da psiquiatria é muito válido. Então, assim, eu posso ter tanto
o desencadeamento de um transtorno psiquiátrico a partir de uma situação estressora, né? Como eu posso ter a reagudização de um transtorno psiquiátrico tratado, medicado, por causa de uma situação estressora. Então, aquele modelo estresse-diátese, né? E a gente sabe que pode levar à descompensação, inclusive de doenças metabólicas, doenças imunológicas e por aí vai, né? Então, eu vou ter a questão da vulnerabilidade, né? Genética, o meu funcionamento hormonal no hipotálamo hipófise adrenal, né? Diminuição do meu colesterol, então um colesterol muito baixo não é adequado, né? Diminuição da noradrenalina, diminuição da serotonina, né? Transtornos psiquiátricos, isso leva a uma vulnerabilidade, né? E que associado ao estresse, vocês veem que eu tenho setas de mão e contramão, setas de direção única, né? E que, diante dessas situações estressoras colocadas aqui, eu vou ter uma situação de agravamento que vai acabar podendo me levar a um comportamento suicida, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui a taxa de suicídio na esquizofrenia ao longo da vida, 10%, no início da adolescência, 13,1%, no início na adolescência, as pessoas do sexo masculino, elas dobram o risco, né? E nos transtornos de humor, eu tenho 15% dos pacientes com transtornos de humor, né, que morrem. Quando eu falo de taxa de suicídio, então, assim, só para que não se confundam com aquele slide onde mostra, né, um índice mais alto do que 15% nos transtornos de humor, aqui eu estou falando de suicídio que vai realmente ao óbito, tá? Então, 15% das pessoas com transtornos de humor ao longo da vida, elas vão morrer por suicídio, tá? Então, a chance do suicídio ela aumenta na proporção de quanto mais fatores de risco estiverem presentes, tá? Porém, muitos indivíduos podem ter um ou mais fatores de risco e não terem interação suicida. Como é que é isso? Vai depender, né? Como eu já falei, a coisa é individual, ela é particular de cada pessoa. Então, por exemplo, pessoas que têm espiritualidade, né? Ou pessoas que são religiosas, frequentam cultos religiosos, são pessoas que sequer pensam no suicídio, né? Então, o fator espiritualidade, por exemplo, é um fator que podem ter, proteger uma pessoa da ideação suicida, da intenção suicida, né? Então, eu posso ter todos os fatores de risco, mas vamos imaginar que essa pessoa é uma pessoa absolutamente crente na providência divina e ela acredita que aquele sofrimento dela, ainda que dure já há muito tempo e que possa continuar durando, aquilo ali pode fazer parte de um plano de Deus para ela, sei lá, né? E aquilo ali vai acabar. Isso acaba protegendo e ela não tem a ideação suicida. Então, o que faz a diferença entre decisão de vida e morte não é só a presença dos fatores de risco, mas a presença dos fatores protetores, que vai fortalecer as estratégias de enfrentamento, né? Como eu faço uma entrevista para avaliação de risco? Então, existem crenças comuns sobre tentativa de suicídio. Ela é voluntária e, portanto, passível de ser evitada pelo paciente, como se um paciente com uma depressão grave, né, um sofrimento intenso por causa do seu quadro, faz parte, né, dos sintomas, a dor, a desesperança, a falta de motivação, a apatia, a energia, né? Então, se acredita que o paciente, se ele quiser, ele pode evitar, né? Isso não é verdade, tá? Como eu falei, uma pessoa com uma gravidade muito grande de
sintomas agudos de vários quadros psiquiátricos, ela pode ter um pensamento rígido de que não existe outra saída para acabar com esse sofrimento. Isso é uma coisa que é interessante a gente colocar, né? Na verdade, o ato suicida, ele não é a pessoa não quer acabar com ela. A pessoa quer acabar com o sofrimento que ela acredita que é interminável. A gente já vai ver aí uma coisa que a gente chama de os 3 Is, né? Uma demanda indigna dos serviços de pronto-socorro já saturados, tá? Isso é um problema que, infelizmente, existe realmente. Então, muitas vezes, eu vi chegar pacientes que fizeram tentativas de suicídio e indo direto para a emergência psiquiátrica. Isso é completamente errado. Um paciente que, por exemplo, ingeriu uma caixa de medicamento, ele primeiro tem que ir para a sala de clínica, porque a primeira coisa que tem que ser feita é uma estabilização, é eu tirar o paciente do risco de vida. Só que, infelizmente, né, muitos profissionais da área de saúde, eles, por uma questão muitas vezes projetiva em relação ao ato, eles têm o que a gente chama de contra-transferência, né? Às vezes até uma raiva mesmo de uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio. Eu já ouvi coisas do tipo: o paciente está ocupando um leito de UTI, né? Porque tentou suicídio, enquanto eu tenho uma pessoa que teve um infarto e essa pessoa não tem o leito de UTI porque ele está ocupado por uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio. Como se a pessoa que tivesse feito uma tentativa de suicídio não estivesse tão adoecida quanto uma pessoa que acaba fazendo um infarto agudo do miocárdio. Então, existe o preconceito, existe a questão do estigma, como eu já falei, tá? Então, parece que a pessoa que faz a tentativa de suicídio deveria morrer mesmo, né? Não queria morrer? Então, por que não morreu logo? Está aqui ocupando um leito, está aqui ocupando uma unidade de terapia intensiva, entendeu? Enquanto eu estou precisando desse leito para tratar de uma pessoa que teve um AVC, tá? A pressa em dar alta, limpar a área. Também vi muito isso na minha época de emergência, né, de hospital, né, na verdade, estabilizou, saiu do risco de vida e o clínico chama a família e diz assim: olha, saiu do risco de vida, não vai morrer, está aqui alta, não existe mais motivo nenhum para ficar aqui em observação, e manda embora o paciente, manda a família levar o paciente para casa, né? Sem sequer fazer uma avaliação de por que esse paciente fez uma tentativa de suicídio. Isso é absurdo, isso é um erro médico, né? Então, eu preciso ter essa atitude receptiva, confiável, firme. Eu preciso colher as informações do paciente, preciso de outras fontes, né? E preciso da observação da equipe no comportamento desse paciente dentro da própria emergência, né? Já vi pacientes fazerem tentativas de suicídio com material da emergência, seringas, medicamentos, bisturis, né? Faixas enroladas no pescoço, entendeu? Ou seja, dentro do próprio ambiente hospitalar, eu posso ter um paciente num surto psicótico ou numa crise depressiva tão grave que ele vai fazer de novo a tentativa de suicídio ali mesmo, né? E como é que você libera esse paciente para casa? Não pode, né? Sem um mínimo de avaliação, não dá para liberar esse paciente para casa sem orientações corretas. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, eu tenho que avaliar os recursos desse paciente para poder, eventualmente, fazer um encaminhamento para um tratamento psiquiátrico ou mesmo um encaminhamento para uma internação em clínica especializada. Qual a capacidade de elaboração que esse paciente tem, né, sobre o ato que ele acabou de cometer? Qual a capacidade que esse paciente tem de resolver problemas na vida dele? Por que a solução
encontrada por ele foi a tentativa de suicídio. Quais são os recursos materiais? Onde essa pessoa mora? Se essa pessoa come todo dia? Se ela está conseguindo alimentar a família? Entendeu? Né? Se eu for um pai de família, hoje em dia, a gente sabe muito bem que a maior parte das casas das classes sociais mais baixas são sustentadas por mulheres, por mães, entendeu? E essas mães, ao verem que não têm condições de colocar um pedaço de pão no prato do filho, entendeu? Muitas vezes elas preferem morrer do que ver essa situação. Então, se preocupar com a questão social é um papel do médico, principalmente quando ele encara uma situação de uma pessoa e vê como única alternativa para resolver seus problemas tentar morrer, se matar. Um ato de autoextermínio, né? Que suporte essa pessoa tem? Ela pode ir para uma instituição que a proteja, ela tem família, ela tem amigos, ela tem emprego, né? Quantas vezes a gente questiona isso dentro de uma emergência, né? Quando a gente pega um paciente com uma tentativa de suicídio? Muito difícil, né? Quais são os fatores preditivos para a repetição? A gente perceber que essa pessoa muda muitas vezes de local de residência, às vezes porque, sei lá, é filho de militar, né? O pai é um grande empresário e a multinacional põe ele um ano para trabalhar num país, um ano para trabalhar no outro e tal, não sei o quê. E esse adolescente, esse adulto jovem, ele acaba não criando vínculos sociais, né? Então, isso pode ser um fator preditivo de uma repetição de uma tentativa. Tá? A questão de não ter trabalho fixo, né? O trabalho é um bico, né? Arrumei hoje uma diária, passo uma semana sem conseguir trabalho, né? Aí tento vender alguma coisa, faço um salgado, um doce para vender, para comprar alguma coisa, para alimentar meus filhos, né? Isso é importante da gente saber o que está acontecendo. E a questão da solidão. Pessoas que vivem sozinhas, né? Pessoas separadas, viúvas, pessoas divorciadas, né? Que vivem sozinhas, que perderam os vínculos familiares, também são pessoas que têm essa situação da solidão como um fator preditivo de repetição da tentativa de suicídio. Né? Na questão clínica, que é muito importante para vocês entenderem por que a gente fala isso para vocês, né? No 8º período, vocês estão na clínica e nós sabemos que poucos escolherão a psiquiatria. Isso é uma coisa que a gente conhece. A minha turma teve apenas 2, eu e mais uma colega que escolheram psiquiatria. A gente sabe disso, mas isso não significa que vocês que vão escolher outras especialidades, seja ela qual for, não tenham a obrigação de, por uma questão de humanidade, prestarem atenção nas emoções dos pacientes que vocês tratam. Tá? Então, pacientes que têm doença crônica, física ou mental, tá? Eles são pacientes com maior risco de suicídio. Pessoas que têm baixa qualidade de vida ou que sabem que estão com uma neoplasia e vão dar uma sobrevida pequena, tá? Essas pessoas, elas têm um risco de suicídio. Então, oncologistas têm que estar atentos a isso, endocrinologistas têm que estar atentos a isso, né? Imunologistas que tratam de quadros imunológicos graves, né? Complicações por causa de cirurgias, como eu falei, deformidades, pessoas que sofreram traumatismo e que por isso estão paraplégicas, tetraplégicas, né? O que é avaliado emocionalmente nessas pessoas? Então, não é o fato de eu ser um excelente
ortopedista, um excelente neurologista e que consigo, né, dar ali um mínimo de qualidade, mas eu não investigo, né, se essa pessoa está satisfeita com o meu trabalho que conseguiu fazer ela ficar viva depois de um grave acidente de carro, entendeu? Bom, eu fiz meu trabalho, agora não é mais problema meu. Não, é problema nosso sim, é problema de todos nós. Né? E o que acontece? Quando existe uma doença crônica, tá? A depressão normalmente é uma complicação psiquiátrica das mais comuns. Tá? Então, nos preocupa muito o subdiagnóstico da depressão, tá? A validade diagnóstica, né, da depressão, considerada normal, vamos dizer assim, né? Ah, não, é normal que fique deprimido na hora que descobriu que está com câncer. Né? Não, não é normal. Tá? Na verdade, a depressão é um quadro psiquiátrico. Então, quando a gente diz é normal, a gente está comparando a depressão apenas com uma questão de uma tristeza ou de um sentimento muito desagradável, porque a gente teve uma notícia ruim. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: nem todo mundo que tem um diagnóstico de neoplasia, entendeu, abre um quadro depressivo. Tá? Depressão é uma doença, depressão é um quadro médico. Eu sempre digo isso nas turmas de psicologia, eles ficam meio zangados comigo, porque eles abordam muito a questão pelo lado psicológico, obviamente, né? Mas depressão é um diagnóstico médico. Então, depressão é uma doença, tá? E quando você identifica sinais de depressão, você tem que estar muito atento, porque, como eu já falei, a depressão é o principal quadro que leva uma pessoa a uma ideação suicida. Né? O que é um niilismo terapêutico? Né? Niilismo é aquela coisa pessimista, Nietzsche. Né? Então, a pessoa não acredita que o tratamento que vocês vão aplicar, né, vai melhorar a qualidade de vida dela. Ela não acredita na eficácia do tratamento. Ela não acredita na quimioterapia, ela não acredita na radioterapia, e aí ela vai abrir um quadro depressivo, ela vai se recusar a se tratar, entendeu? Então, prestem atenção. Né? Eu posso ter um paciente que não diga claramente, ou que não diga que vai fazer uma tentativa de suicídio, e que até mesmo não faça uma tentativa de suicídio, mas, por exemplo, recusar, né, um tratamento que pode dar uma sobrevida, né, a essa pessoa, por exemplo, diagnosticada com uma neoplasia grave, tá? Não é apenas assim, se Deus me mandou isso é para eu morrer logo. Isso é niilismo terapêutico, entendeu? Na verdade, o maior instinto que o ser humano tem é um instinto de sobrevivência e, consequentemente, eu vou fazer de tudo para me tratar e tentar sobreviver. Quando isso não acontece, eu tenho, então, o risco de suicídio. Tá? Então, diagnóstico para risco de suicídio, paciente que, obviamente, expressa o desejo de morte ou ideação suicida, importante, o desejo de morte. Então, pacientes chegam e dizem assim, não, eu não penso em tentar o suicídio, mas seria bom se eu tivesse um infarto agora. Ou se eu fosse atropelado, quando eu estivesse na calçada e eu morresse. Então, na verdade, essas pessoas têm um sentimento de culpa de atentarem contra a própria vida e por causa de um mecanismo psicológico de proteção, né, que a gente vai chamar de negação, um mecanismo psicológico. As pessoas negam a ideação suicida para elas próprias, mas se Deus mandar um raio e eu morrer torrado aqui agora, vai ser ótimo. Entendeu? Então, prestar atenção que eu não preciso ouvir um paciente dizer que ele quer se matar. Eu posso ouvir o paciente dizer que ele podia morrer agora, que seria muito bom para ele. Eu não vou tentar suicídio, doutor. Eu jamais faria isso, é contra a minha religião. Mas se eu tivesse um infarto agora que acabasse com a minha vida, entendeu? Eu ia gostar. Então, esse paciente, apesar de ter a religiosidade, se essa depressão não for tratada adequadamente, mesmo com essa religiosidade, ele pode acabar evoluindo para uma ideação suicida, um pensamento rígido
e mesmo com toda a religiosidade, ele pode atentar contra a própria vida. Pessoas que têm culpa excessiva acham que tudo que aconteceu com ele, com a família, com os amigos, com, seja lá, né, as coisas, acham que precisam acabar com a própria vida porque eles são culpados de absolutamente tudo que aconteceu de ruim. O humor deprimido, anedonia, é um termo que significa total ausência de sensações prazerosas, total ausência de prazer nas coisas que se faz, obviamente baixa autoestima. Pessoas que têm problemas de concentração, né, e que, consequentemente, né, perdem emprego toda hora por causa disso, ou são reprovadas, né, o tempo inteiro na fase escolar acadêmica, né, podem desenvolver uma ideia de que são, entre aspas, tão burras que é melhor não existirem. Né? Se eu tenho relatos de depressão pelos familiares e, novamente, tentativa prévia de suicídio, que talvez seja o maior preditor de uma próxima tentativa. Como eu pergunto sobre a intenção suicida e planos suicidas? Então, aí tem uma lista, não vou ficar lendo para vocês, né? Até porque essa aula vai ficar gravada. Né? Então, eu tenho aí uma maneira de perguntar, como eu falei, que não é agressiva. Não vou chegar e dizer assim, você está pensando em se suicidar? Não é dessa forma que eu abordo um paciente. Né? Então, eu vou com muita cautela, com muito cuidado, com muita empatia, percebendo o sofrimento do paciente, eu vou fazer perguntas que têm uma evolução, se vocês perceberem, né? Primeira pergunta lá, você sente que não vale a pena viver? Aí lá mais para baixo, você obteve ou tem acesso a venenos, medicação e armas? Então, tudo vai depender das respostas para você evoluir nessas perguntas. Lá no PDF, no resumão, que eu coloquei para vocês, né, existem ali, né, alguns encaminhamentos de como abordar, de como fazer essas perguntas também. A culpa melancólica faz com que as pessoas tenham impulsos agressivos destrutivos, né? Porque dentro do seu funcionamento emocional, ela tem uma falta de regulação afetiva e uma total falta de tolerância, tá? Com a própria situação ou com o que ela pensa que as outras pessoas veem nela. Tá? E na questão do funcionamento cognitivo, a gente tem os famosos 3 Is da culpa melancólica, que é o grande sofrimento, né? Que esse sofrimento é intolerável, não tem como suportar um sofrimento desse tamanho, né? É inescapável, não existe saída para isso, não existe como eu me livrar da culpa, do sofrimento, e ele é interminável. Eu vou passar o resto da minha vida sentindo isso. Então, quando eu tenho uma pessoa que pensa dessa maneira, que tem esses 3 Is, como nós falamos, a pessoa está em grave risco, né, de fazer uma tentativa de suicídio e de virar óbito. Tá? E depois do evento? Né? Como é que é? Né? Eu posso ter um reforço externo. O que eu estou chamando aqui de reforço externo positivo? Então, vocês imaginem que a pessoa tem vou colocar uma situação, não é a única, mas talvez fique mais fácil vocês entenderem essa situação. O grande problema é um grande conflito familiar, uma grande briga, um desemprego, uma falta de capacidade de manter a família, ou uma traição, né? Ou seja, um problema grave dentro de casa. Muito bem, na hora que eu faço a tentativa de suicídio, eu tenho a possibilidade óbvia de fugir do ambiente. Eu tenho muitas pessoas, né, e talvez vocês conheçam situações de namorados, né, que rompem e um dos pares
vira e diz assim, não, se você acabar comigo, eu vou me matar, entendeu? Então, na hora que a tentativa de suicídio acontece, muitas pessoas acabam temporariamente restaurando seus relacionamentos. E, obviamente, né, vai receber mais atenção, né? Assim como qualquer outra pessoa que adoece recebe mais atenção, uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio recebe mais atenção. Então, isso é um reforço externo positivo. Né? O reforço externo negativo já vi, aliás, não é nada incomum isso, pacientes que fazem a tentativa de suicídio e conseguem ser salvos, eles têm raiva e ressentimento. Né? Eles dizem assim, eu sou tão incompetente que nem me matar eu consegui. Tá? E, obviamente, uma outra coisa que pode acontecer é que esse paciente passe a ter uma dor física permanente, dependendo do meio que ele tentou fazer o suicídio. Então, eu me lembro muito bem que eu tive no Rio de Janeiro uma paciente, os meus primeiros 10 anos de carreira psiquiátrica foram no Rio. Estou em Petrópolis há 23 anos, vai completar 23 anos no final do ano que eu estou aqui. E eu tinha uma paciente no Rio de Janeiro que ela já tinha feito várias tentativas de suicídio. Numa dessas tentativas de suicídio, ela desmaiou na sala e bateu com as costas numa mesa de mármore que ficava como uma mesa de centro de sala. Né? E com isso ela fez uma fissura de vértebra que acabou lesionando o nervo ciático e ela passou a ter que usar bengala com 30 anos de idade porque ela já não conseguia mais comandar o movimento, se não me engano, era da perna esquerda dela. Então, ela tinha dor e ela tinha uma incapacidade física. Né? Então, obviamente que é uma pessoa que acrescentou à sua depressão mais um motivo para acreditar que as coisas sempre dão errado para ela, inclusive a própria incapacidade de conseguir se matar e as consequências da tentativa. Um reforço interno é que a pessoa, como eu falei, né, quando eu falei da questão da ambivalência, ela sofre tanto, né, pelo pensamento de acabar com a própria vida, mas pensar nos filhos, pensar nos amigos, pensar na questão social, como é que isso vai repercutir, e como é que eu vou deixar meu marido, minha esposa, uma série de situações. Na hora que ela define e faz a tentativa de suicídio, isso reduz a ansiedade. Né? Incrivelmente, isso vai diminuir a ansiedade. Sempre que a gente está num conflito, seja ele qual for, quando a gente resolve o conflito, mesmo que seja resolver o conflito de uma maneira negativa, né, eu diminuo a minha ansiedade. Reduz o senso de urgência, por quê? Porque agora eu fiz a tentativa de suicídio, né, e não morri, né, estou hospitalizado e ou estou cercado de cuidados pela minha família, orientado pelo meu médico que não saia perto de mim, e aí, consequentemente, eu reduzo o meu senso de urgência. Tá? E a liberação expressiva, o que significa isso? Eu consegui mostrar para todo mundo o tamanho do meu sofrimento. Ok? Reforço interno negativo eu passo a ter um rótulo de ser um paciente psiquiátrico. Tá? E passo a ter um rótulo de que eu não consigo controlar as minhas emoções, as minhas atitudes. Então, aqui entra a questão, novamente, do estigma e do preconceito da sociedade contra as questões psiquiátricas, contra as doenças mentais. Né? Então, que absurdo, né? Olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Né? Não consegue se controlar. Entende? Então, essa paciente que eu falei que teve uma lesão do nervo ciático, eu tive situações bem complicadas com a família dela, porque eu nunca duvido de um paciente que me diz que está pensando em se matar.
E essa paciente já tinha feito várias tentativas de suicídio, né? Graças a Deus, todas elas frustras, mas quando ela falava para mim, eu entrava em contato com a família e ouvia coisas assim: doutor Eduardo, a gente não aguenta mais, tá? É toda hora isso, tal, não sei o quê, se morrer, morreu. Então, a família chega a um ponto e rotula aquela pessoa assim, não se controla mesmo, e acaba até achando que é melhor mesmo ela conseguir se matar. Se chega a esse absurdo, né? Que é o não reconhecimento de que eu estou diante de uma pessoa doente. Entende? Como que nós podemos admitir que hoje, 2020, entendeu? Né? Nós ainda tenhamos pessoas que não aceitam que a doença psiquiátrica é uma doença como outra qualquer. Ela traz sofrimento, ela traz limitações, entendeu? A pessoa precisa de cuidados, a pessoa precisa de atenção, ela não está chamando atenção de propósito, não é uma frescurite, entendeu? Não é piti, mas a gente até hoje tem, inclusive, colegas médicos que continuam acreditando nesse tipo de postura. Tá? Isso é muito problemático. É uma morte evitável, sim. Apesar da interrogação colocada no slide, tá? Ela é uma morte evitável. Aliás, ela é a morte mais evitável que a gente tem. Porque eu não tenho, dentro da especialidade de psiquiatria, tá? Eu posso ter, claro, uma redução do tempo de vida de um esquizofrênico. Tá? Então, uma pessoa, hoje em dia, no Brasil, tranquilamente vai viver até os 85 anos de idade, se for de uma classe social mais próxima da nossa, como a nossa, né, e tudo mais, tem todas as possibilidades de viver 85, 90 anos, né, de idade. Mas se tiver uma esquizofrenia, e aí eu tenho outras questões, né, complicadoras, se tiver uma depressão, né, eu tenho outras questões físicas, porque, acreditem, tá? O componente biológico dos transtornos psiquiátricos ele é intenso. Tá? A relação dos transtornos psiquiátricos com adoecimentos clínicos, principalmente na área neurológica, imunológica e endocrinológica, né? Eles são muito fortes. 70% dos pacientes que sofrem de depressão têm hipotireoidismo subclínico. Né? Muitas vezes só é descoberto pelo próprio psiquiatra. Né? Então, existe uma relação muito grande. Só que a psiquiatria só tem um risco de vida. Qual é o risco de vida das doenças psiquiátricas? O suicídio. Né? Então, a depressão não leva à morte. Ela pode reduzir os anos de vida. A esquizofrenia não leva à morte. Ela pode reduzir os anos de vida. Entendeu? Então, consequentemente, suicídio é uma morte evitável. Tá? Então, eu posso evitar se, obviamente, na hora H, alguém estiver perto. Né? Tudo depende da maneira como a pessoa tenta. Né? Então, a gente vai ter aí pessoas extremamente decididas a morrer. Né? Então, aqui eu vou passar para vocês. Graças a Deus, espero que isso permaneça assim. Né? Em 32, quase 33 anos de formado, meu índice de morte por suicídio entre os meus pacientes é muito baixo. Eu perdi 6 pacientes até o momento, né? E os 6 pacientes que eu perdi, eu não perdi nenhum paciente por ingesta medicamentosa. Eu perdi 2 pacientes para enforcamento, 2 pacientes para arma de fogo, né? E 2 pacientes para mergulhos de altura, um do 12º andar de um prédio e uma outra paciente que pulou do viaduto ali da BR, aquele viaduto perto do Dux, que do viaduto até o chão são 16 metros de altura. Então, esse tipo de tentativa de suicídio, enforcamento, arma de fogo, né, ou se jogar de uma grande altura,
são quase que, obviamente, inevitáveis, o óbito, a morte com esse tipo de tentativa, ela é praticamente que inevitável. Mas, para que uma pessoa chegue ao ponto de andar até o viaduto, subir na morada do viaduto e pular lá de cima, eu tenho um planejamento. Para que uma pessoa possa se enforcar, né, numa corda jogada numa viga, né, eu preciso que essa pessoa esteja sozinha. Então, ela tem a corda e ela está esperando um momento em que vão deixá-la sozinha em casa. Que aí ela vai ter tempo de botar a corda na viga, subir numa cadeira, entendeu? E chutar a cadeira e morrer enforcado. Então, esse tipo de tentativa, ele normalmente não é avisado, né? Então, é um paciente que está absolutamente decidido, né? É aquela história que a gente falou do pensamento rígido, tá? Então, essas são propostas terapêuticas no suicídio, tá? A gente tem que tomar cuidado com propostas inadequadas, porque eu posso aumentar o risco do comportamento suicida em indivíduos vulneráveis, particularmente nos jovens. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o tratamento psicofarmacológico, ele é necessário, tá? Em diversas condições, ele evita o risco iminente do suicídio, porém, uma farmacoterapia mal aplicada, inadequada, ela pode induzir um alto risco da continuidade do suicídio. Então, principalmente em pacientes bipolares, que vão aparecer no meu consultório, no nosso consultório psiquiátrico, né, ou no consultório de vocês, se eles são bipolares, eles só vão procurar ajuda médica quando eles estão em sofrimento, ou seja, quando eles estão no episódio depressivo da bipolaridade, e você não faz uma anamnese correta, consequentemente você não percebe a possibilidade de estar diante de um bipolar, e aí você medica com antidepressivo, ele faz uma virada maníaca e faz uma enorme dívida. E, de repente, aí você descobre que ele é maníaco, tira ele do estado maníaco, mas ele está com uma dívida gigantesca, e aí ele se mata porque você fez uma farmacoterapia equivocada, ou porque você não avaliou exatamente o risco de suicídio, e você prescreveu logo 3 caixas de antidepressivo, ele comprou 3 caixas, levou para casa e tomou as 3 caixas de uma vez. Então, muito cuidado, né, na hora da prescrição para uma questão de ideação suicida. O principal medicamento, né, e vou clicar logo de uma vez, porque eu tenho o lítio com uma ação anti-suicídio comprovada. Tá? Tá aí o gráfico mostrando, né, no uso de lítio quanto se reduz o risco de suicídio no caso dos transtornos do humor. O lítio ele ainda é o principal estabilizador do humor, né, que nós temos. Né? Vocês sabem que não é o único, vocês tiveram aula de psicofarmacologia, vocês devem ter revisto isso com o Daniel, né? Mas o lítio ele tem uma ação antissuicida comprovada, inclusive em pacientes deprimidos, que não são pacientes bipolares. Se eles têm ideação suicida, eu vou associar o lítio à medicação para que o lítio elimine a ideação suicida. Tá? Então, o lítio é o principal fármaco que eu posso usar, mas prestem atenção. Tá? Não é porque um paciente me disse que tem ideação suicida e que eu dei lítio que essa é a única providência que eu vou tomar. É óbvio, como eu falei, né? Um paciente que expressa a sua ideação suicida, eu tenho o dever, como médico, de alertar a família, eu tenho o dever, como médico, de colocar esse paciente sobre vigilância 24 horas até que eu estabilize o quadro e tire a ideação suicida desse paciente. Eu posso optar por uma internação domiciliar, evitando assim o trauma de uma internação hospitalar, desde que
eu siga todas essas questões que estão colocadas aí no slide, né? E, óbvio, 1, 2, 3, tá? Mas a 4 é a mais complicada para que as famílias entendam. Então, evitar que o paciente fique sozinho ou trancado em um recinto, né, significa, inclusive, que este paciente realmente não pode ficar 1 minuto das 24 horas do dia, tá, sem vigilância. Então, até para ir ao banheiro, esse paciente tem que estar acompanhado. Pô, mas e aí? Perda de intimidade? A pessoa quer fazer suas necessidades? Alguém tem que ficar dentro do banheiro? Não, não tem que ficar dentro do banheiro. Tá? Mas alguém vai acompanhar esse paciente até a porta do banheiro. Esse paciente vai entrar no banheiro sozinho. O que não pode acontecer é a porta do banheiro não pode ser trancada. Tá? E se ela for trancada, é para derrubar. Pode meter o pé na porta se o paciente desobedecer e trancar a porta, pode derrubar a porta, porque se ele trancou a porta, tendo a orientação de que a porta só deve ficar fechada, mas não trancada, se ele trancou, ele provavelmente vai tentar alguma coisa. E eu preciso de 30 segundos para morrer, entendeu? Eu posso ter guardado um veneno que ninguém viu, é complicado, tá? Já vi situações que, graças a Deus, não terminaram em morte, mas situações aonde a família deu exatamente essa vacilada, entendeu? De estava tudo bem, a pessoa estava sentada na sala, né, assistindo lá um filme com a pessoa que naquele momento estava designada para ficar junto com ela, e aí vira, isso é um caso real, essa pessoa vira e diz assim, eu estou com vontade de tomar um chá. E aí, calmamente, né? E aí, muito gentilmente, a pessoa que está acompanhando se levanta, vai até a cozinha para encher uma chaleira de água e colocar no fogo, entendeu? E esse minuto, esses 2 minutos é o suficiente para que essa pessoa levante da onde ela está e saia a porta fora, entendeu? E você não pega mais. E aí essa pessoa sai correndo e se joga no meio na frente do carro, entendeu? Então, quando a gente fala em vigilância 24 horas e a gente aceita a internação domiciliar, a gente tem que ter certeza que essa família entendeu, né, o que é essa vigilância. Né? Dos 6 pacientes que eu falei para vocês, que eu, infelizmente, perdi, tá? 3 deles, o problema foi que a família achou que estava tudo tranquilo, tudo calmo, entendeu? E deixou o paciente sozinho por 10 minutos, 15 minutos. A última morte por suicídio foi no dia 2 de janeiro de 2019. Um paciente meu, um paciente que eu já vinha tratando há 8 meses, de uma depressão psicótica, que eu já tinha tirado ele da questão psicótica, mas a questão depressiva ainda estava muito forte, e ele tinha melhorado, mas aí chegou na época do Natal, um pouco antes do Natal, um irmão dele faleceu de câncer. Então, vocês vejam, eu tive um fator estressor extra desencadeante de uma piora, não fui comunicado dessa piora próximo ao Natal, e passado o final de ano, Réveillon, né, o que me foi passado, eu recebi a notícia no dia 2 de janeiro de 19, na parte da manhã, esse paciente tinha se enforcado. E na parte da tarde eu recebi o telefonema da esposa me pedindo desculpas. Como assim? Pedindo desculpas? Pedindo desculpas porque ela virou para mim e falou assim, o senhor avisou. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Ele estava muito calmo, muito tranquilo, e aí eu resolvi sair com as minhas 2 filhas para a gente comprar pão na padaria, entendeu? E, doutor Eduardo, foi assim, nós descemos com o carro até a praça central do bairro e voltamos, e isso durou 20 minutos. Quando nós chegamos em casa, ele tinha jogado uma corda numa viga e foi uma das filhas que encontrou o pai pendurado na viga. Tá? Então, um paciente muito tranquilo, muito calmo, entendeu? Parece que não está mais acontecendo nada. Esse paciente é perigosíssimo. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda
que a orientação de uma internação domiciliar ela é muito importante na questão do suicídio. Quando é que eu hospitalizo? Quando o grau de risco é muito alto. Tá? Se não tem colaboração, se o paciente se recusa, por exemplo, a estar com essa vigilância 24 horas. Tá? Se o transtorno mental é muito grave, a ponto, por exemplo, no caso dos esquizofrênicos em surto psicótico, eles não têm uma crítica frente à situação. Tá? Então, esse paciente é um paciente gravíssimo. Esse paciente não tem como você deixar por conta da família, que não são pessoas leigas, não são pessoas que estão preparadas, né, para tomar conta de um paciente com um alto risco de um potencial suicida. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que pessoas se suicidaram dentro de clínicas psiquiátricas. Hoje em dia, clínicas psiquiátricas não permitem que pacientes sejam internados. O tênis é retirado, o cadarço do tênis é retirado a corda do moletom, a corda da cintura do calção, entendeu? Porque pessoas já foram encontradas mortas em clínicas psiquiátricas, entendeu? Tendo se enforcado com o cordão que amarra o short na cintura. Tirou o cordão, amarrou ali no registro do banheiro e se enforcou, entendeu? Enquanto que a equipe estava achando que a pessoa estava tomando banho. Isso já aconteceu mais do que vocês imaginam. Tá? Então, e também, obviamente, se não tiver suporte familiar, não existe nada. Agora, aquele alerta ali embaixo é muito importante. Tá? Eu tenho que avaliar muito bem uma hospitalização. Por quê? Uma hospitalização precipitada, tá? Por causa da questão do preconceito, por causa da convivência com outros pacientes que estarão dentro dessa clínica psiquiátrica, porque pode ser, muitas vezes, é a primeira internação em clínica psiquiátrica dessa pessoa. Isso pode fazer com que essa pessoa se veja como uma pessoa que não tem mais jeito. Né? E aí você nunca, quando é que você tem certeza, vai deixar a pessoa internada quanto tempo? Para ter certeza absoluta de que ela nunca mais vai tentar suicídio. Isso não existe. Tá? Então você tem que ter certeza que a pessoa saiu do quadro. Isso sim te dá uma segurança para que essa pessoa não vá pensar mais em suicídio. Mas a gente tem que ter muito critério para internar uma pessoa por causa de uma tentativa de suicídio. Né? O máximo possível tentar a internação domiciliar, mas tem que avaliar muito o suporte familiar, a condição da família de tomar conta, como eu já falei. Então, não é uma decisão muito fácil. Então, nas conclusões, eu preciso ainda de muito treinamento específico para os profissionais de emergência, eu preciso de determinar a melhor forma de abordagem, e eu preciso sair desses papéis, né, de, eu sou cardiologista, eu sou endócrino, eu sou cirurgião plástico, eu sou... Eu falei em cirurgia plástica porque muitas pessoas tentam se matar ateando fogo a si mesmas e vão parar na mão de cirurgiões plásticos que, obviamente, vão fazer toda uma tentativa de reconstrução. Né? Mas o trabalho do cirurgião plástico não é apenas esse. Entendeu? Ele é um médico que pode, inclusive, fazer uma bela reconstituição, né, de uma pessoa que tentou atear fogo em si mesma, entendeu? Mas ele pode ser a grande chave, o grande vínculo que esse paciente faz. Né? Então, é preciso eu sair dos meus papéis, né? Não, isso é uma questão psiquiátrica apenas e tal, não sei o quê, e atuar na prevenção. Eu vou repetir, né? A maioria dos pacientes vai falar, né, não exatamente sobre a tentativa de suicídio, mas que não estou bem, que não estou legal, estou me sentindo para baixo, e por aí. Vai falar com um profissional de atenção básica, vai falar com um clínico geral, vai falar com um médico de saúde de família, entendeu?
não posso apenas me acomodar não, isso é um problema psiquiátrico, então só o psiquiatra consegue resolver. Não é verdade isso, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Muito obrigado e eu espero que vocês aproveitem bem a aula, né? E daqui a pouco eu estou com vocês para tirar as dúvidas sobre a atividade. Tá bom?